já darmos o pontapé inicial para iniciarmos aqui. Nesse momento, eu gostaria que aqueles que já se encontram aqui se apresentassem, dissessem os seus respectivos nomes e onde vocês congregam, tá certo? Só para a gente ter uma noção. Nas próximas aulas, quando outros alunos estiverem aqui, eu vou pedir para eles fazerem a mesma coisa. Mas nesse momento eu estou vendo aqui que temos 3 irmãs. Se possível, fala o seu nome e, consequentemente, se morar em Campina Grande, né? Indicar que mora aqui na cidade e falar qual igreja você faz parte e qual igreja você faz parte, tá bom? Eu vou citando aqui na sequência que está aparecendo para mim. Primeiro está aparecendo aqui Mônica Abdala. Eu estou utilizando o celular aqui para que o áudio fique um pouquinho melhor. O áudio do computador fica chiando, então eu acho melhor utilizar o celular, tá certo? Por isso que não achem estranho eu estar aqui com o celular, não é para outra finalidade que não seja essa, tá certo? Então, a irmã Mônica pode se apresentar, falar a respeito. Boa tarde, eu sou Mônica, eu sou natural de Campina Grande, faz 22 anos que moro aqui em Boa Vista, Roraima. Sou ovelha do pastor Júnior, tia da Sara Abdala, do Abraão, então eu estou me sentindo em casa, em família. E sou da Nova Igreja Batista, daqui de Roraima. Nós já estamos lá há 5 anos. E é isso. Ok. Muito obrigado, Mônica, pela participação. Conheço seu pastor, conheço a Sara, o Abraão. Inclusive, Amanda, ela trabalha aqui conosco, né? A esposa de Abraão. Então, em algum momento, Sou- você vai ver ela por aqui, pelo menos dando Isso. algum aviso, viu? Aham, eu falei com ela hoje porque hoje vai ser um evento lá dos jovens. Atualmente eu e meu esposo somos líderes dos jovens e adolescentes. E aí a gente vai ter o louvorzão hoje. Aqui é 1 hora de diferença, né? Aqui são 2h30 e aí são 3h30. Então acho que no meio da aula mais ou menos eu vou ter que me ausentar, mas eu vou estar assistindo depois. Ok, ok. Tudo bem, tudo certo. Deus abençoe. Deus abençoe lá na Amém. programação, viu? É uma bênção ter Amém. você aqui. Sinta-se realmente bem-vinda e que seja um tempo de crescimento para você. Amém. Obrigada. Amém. Próxima pessoa vai ser a Regiane Silva. Está aparecendo aqui para mim. Olá, boa tarde. Boa tarde, graças a paz. Amém, graças a paz. Meu nome é Regiane, sou daqui de Campina Grande mesmo, e atualmente eu faço parte da primeira igreja batista lá do Zé Velho, em Queimadas. Ok. E o pastor de lá é Rosenildo. Passei um bom tempo na congregacional, mais de 20 anos, me casei e fui para a Batista. E nisso Ok. eu tô 7 anos pela doutrina Certo, batista. certo. Ok, ok. Amém. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda também. Amém, obrigada. Próxima pessoa vai ser a Suênia Ferreira. Olá, graça e paz, boa tarde. Graças a paz. Me chamo Suênia, congrego na Igreja O Brasil para Cristo, Zona Norte. Fui ovelha do nosso reverendo pastor Valberto por 2 anos e Amém. hoje estamos aos cuidados do presbítero Júnior Guimarães. Moro aqui em Campina Grande mesmo e é isso. Ok. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Amém. Seja Amém. bem-vinda. Chegou uma Obrigada. pessoa nova? Vou pedir para ela se apresentar também. A Yane. Para dizer o nome, igreja que congrega, tá certo? E se mora aqui em Campina Grande mesmo. A paz do Senhor, boa tarde. Tá me ouvindo direito? Amém, tudo bem. Estamos Amém. ouvindo. Aqui em Campinas, sim, é a primeira igreja batista Ebenezer. E A igreja pastor, do pastor Júnior, né? isso mesmo. Mônica Abdala é parente dele, tá aqui também. Ah, ótimo.
Isso. Amém. Então, sejam todas bem-vindas, né? Tem um pessoal que vai entrar depois, como eu informei, mas deixaremos para que eles se apresentem quando eles estiverem na oportunidade aqui conosco. Nesse momento, vamos fazer uma oração para a gente iniciar a aula, tá certo? E, em seguida, estaremos tratando aqui do assunto. Eu vou compartilhar a tela com vocês, então, por enquanto, eu vou deixar o meu vídeo desligado, tá certo? Porque o que é que acontece? O Zoom, ele acaba exigindo mais da minha conexão aqui de casa, se eu tiver com a tela ligada e se eu estiver compartilhando a tela. Então, para que não fique tão pesada a conexão, porque a internet aqui ela não é tão legal, eu vou desligar minha tela e vou deixar a tela compartilhada e a gente vai conversando a partir disso daí, tá certo? A partir desse novo cenário, tá bom? Vou desligar aqui só por esse motivo. Pronto. Pessoal, em relação ao ITESMI, eu quero que vocês saibam com antecedência, né? Todo mundo aqui que vai assistir a gravação depois, tenham ciência disso, de que vocês, mais à frente, daqui para sexta-feira da próxima semana, todos vocês vão receber um login e senha para que vocês possam acessar o aplicativo da nossa escola. Nós temos um aplicativo, nesse aplicativo, vocês vão conseguir ver suas notas, frequências, histórico de pagamento, tá certo? Tudo vai estar constando lá. Esse histórico vai estar lá, tá bom? Então vocês vão ter também acesso à grade curricular, vocês vão saber quais são as disciplinas que todos irão cursar até o final do curso, na sequência que elas serão cursadas. Tudo vai estar disponível nesse aplicativo. Mais tarde eu vou indicar qual o aplicativo que nós utilizamos aqui na escola, o aplicativo escolar, e vocês podem baixar aí tanto para iPhone como também para Android, tá certo? Ele está disponível para esses dois tipos aí de sistemas operacionais de celular. Aí vocês baixam e daqui para sexta a gente vai enviar para vocês login e senha para que vocês possam ter acesso individualmente aos seus cadastros, tá bom? Então essa é a primeira informação que eu estou dando para vocês aqui, para o pessoal que vai ter acesso à gravação posteriormente. Outra coisa que vocês precisam saber com antecedência é quais são as disciplinas que vocês vão estudar até dezembro. Em dezembro, nós iremos ter aula até o último sábado de dezembro, tá certo? Então, nós iremos pegar aí uma sequência de disciplinas que estão nessa linha aqui da teologia sistemática. São apenas noções, tá bom? Então, noções de teologia sistemática trabalha com alguns tópicos que a gente considera mais importante para que vocês tenham acesso nesse momento. Mas nós não iremos ter como nos aprofundar em alguns temas desses tópicos das noções de sistemática. Então, vai chegar posteriormente em alguns tópicos da teologia sistemática que suscita muita dúvida. E nós não iremos ter tempo de parar para ir analisando cada uma dessas dúvidas que vai surgir no decorrer aí das disciplinas que vão ser ofertadas nessa área, tá certo? Mas a gente vai fazer o possível para trabalhar sempre aqueles assuntos que a gente julga mais importante e que geralmente tem muita má informação ou desinformação mesmo a respeito desses tópicos, tá bom? Então, se vocês sentirem aqui que tem muita coisa que está sendo dita e vocês não estão conseguindo assimilar muito o conteúdo, isso é normal. Isso é normal principalmente porque nós estamos lidando com um assunto bem complexo da teologia de forma geral, né? Daqueles assuntos que são concernentes à doutrina, que falam a respeito de Deus, tá certo? Então, não fiquem apavorados por conta disso. Com o tempo, quando vocês tiverem mais tempo de refletir a respeito dessas coisas, isso vai fazer muito sentido. No momento, talvez, vocês fiquem até um pouquinho temerosos com tudo isso, mas tudo se ajusta com o passar do tempo. E vocês vão ver que tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui é de fato necessário, tá bom? É de fato necessário. Então, tem esse outro aviso que vocês estão tendo contato. O pessoal que está entrando agora, estou vendo que tem um pessoal que está entrando agora, mas tudo aquilo que a gente já falou antes, vocês vão ter acesso posteriormente quando nós disponibilizarmos a gravação, tá bom? Então, não fiquem apreensivos porque vocês não pegaram o início, tá certo? Vai dar para vocês terem contato com as coisas que nós estamos trabalhando aqui. Ai, que doutrina.
Outra coisa, todos vocês aqui vão receber um carnê depois que nós fizermos os cadastros de cada um de vocês. Cada um de vocês aqui vai receber um carnê, tá certo? Com todos os pagamentos que devem ser feitos em relação às mensalidades do seminário, do início até o final do curso. Então, vocês também vão receber esses boletos vocês conseguem pagar com Pix, diretamente do banco, fazendo o pagamento pelo banco, e vocês vão ter uma noção de quantas mensalidades vocês terão, tá certo? Até o final do nosso curso, tá bom? Então, até o momento, essas são as informações que eu queria passar. Sim, tem uma outra questão, né? Talvez vocês não estejam tão acostumados com o curso à distância que vai funcionar assim, né? Com essa oportunidade de vocês interagirem ao vivo com o professor. Porque eu sei que, na maioria das vezes, os cursos que são ministrados à distância, principalmente na área de teologia, são cursos em que as pessoas utilizam vídeos curtos para poder trabalhar temas da teologia. Mas aqui não, aqui vocês vão ter contato diretamente com o professor, e aqui a gente vai tendo esse momento de interação para que vocês possam tirar dúvidas e a gente conversando sobre temas que vocês têm dificuldade, né? Então, é um curso à distância, mas é um curso à distância um pouco diferente do que é comum, do que é ofertado na internet. Na internet vocês teriam um curso e, na maioria das vezes, esses cursos aqui, eles são ofertados nesses modelos de vídeos curtos e logo, assim, vocês não têm condições de ter interação simultânea com a pessoa que está trabalhando os temas, né? Então, aqui vai ser diferente por conta disso, tá bom? Para a gente iniciar, de fato, em relação às aulas de hoje, primeiramente eu vou me apresentar aqui para vocês, tá certo? Pessoal que chegou agora, eu sou o Tiago, eu sou o coordenador geral aqui do seminário, eu trabalho aqui no ITESMI, e o ITESMI é um seminário teológico que funciona aqui na cidade de Campina Grande há mais de 30 anos, tá certo? Nós somos pioneiros aqui em educação teológica na cidade, e eu faço a coordenação desse seminário há mais ou menos 10 anos. Então, estou à frente desse trabalho. Tem outras pessoas que vão aparecer aqui para vocês em outros momentos, que fazem parte também do nosso quadro de colaboradores, mas, via de regra, eu vou aparecer para vocês aqui mais vezes, tá certo? Eu também estou acumulando a função aqui de, além de ser o coordenador e de fazer a supervisão das aulas, eu também serei hoje o professor, não só hoje, né, até o final desse módulo, que consiste em 4 encontros, tá bom? São 4 encontros. Então, até o final desse módulo, eu vou ser o professor de vocês e a gente vai estar interagindo, se aproximando, nos conhecendo aí, certo? Como é que nós iremos fazer isso? Primeiro, eu passei para vocês alguns livros lá no grupo e eu quero que vocês entendam como é que funciona a minha dinâmica de avaliação, tá bom? Como é que funciona a minha dinâmica de avaliação? Eu vou pedir para que vocês leiam aqueles 2 livros. Vocês devem ler aqueles 2 livros, e aqueles livros ali vão servir para que vocês possam ter uma nota. Então, vocês vão ler aqueles 2 livros e vocês vão fazer um fichamento de citações daquele livro. O que é um fichamento de citação? Vocês vão pegar trechos daquele livro que lhes chamam a atenção, tá certo? E os trechos daquele livro que lhe chamarem a atenção, que marcou você na leitura, eu quero que você transcreva esse trecho exatamente como está, indicando a página da onde você tirou aquela citação, tá certo? Então, se você estiver lendo lá e na introdução ou no capítulo 1 tiver uma frase, se tiver lá um parágrafo que lhe chamou muita atenção e você quer dar destaque a esse parágrafo, então você vai selecionar esse parágrafo, você vai colocar num documento do Word, você vai indicar a página onde você tirou e de qual livro você tirou, e a partir daí vocês vão construir esse documento. Quando terminarem a leitura dos 2 livros e tiverem esse documento completo, vocês vão enviar para mim, tá certo? Eu vou colocar um e-mail lá no grupo e eu vou receber as anotações de tudo aquilo que vocês fizeram nesse e-mail, para que fique mais fácil da gente não perder esse material, né? O telefone ele pode dar algum problema e por conta disso, por eu ter tido problemas já
alguns meses com o celular, eu não vou pedir para vocês enviarem para o meu celular para eu não perder. Então, vocês vão ler aquilo ali, vão fazer fechamento de citação, pegando esses textos, pegando essas ideias que vocês vão querer destacar lá dos textos, para que vocês possam transferir isso para um Word, vai indicar direitinho lá de onde vocês tiraram, no final de tudo vocês vão passar para mim, isso é uma nota, tá certo? A segunda nota vai ser um resumo. Tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui, quem entrou no grupo mais cedo percebeu que eu já mandei um roteiro lá para o grupo. E esse roteiro são os assuntos que eu pretendo tocar neles aqui enquanto a gente está tendo aula. Então, eu quero que vocês se atentem para isso, né? Eu quero que vocês façam um resumo de tudo aquilo que eu vou estar trabalhando aqui. Agora, não precisa ficar afobado, tá certo? Porque eu não quero que vocês façam uma transcrição da aula. O intuito aqui não é esse. Eu não quero que vocês fiquem transcrevendo a aula, palavra por palavra, do que eu estou dizendo. Mas o ponto interessante que eu quero que vocês observem é que tem tópicos que eu vou trabalhar, que são aqueles que já estão lá no grupo disponibilizado. E esses tópicos, dentro deles, eu vou fazer alguns comentários. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesses comentários e naquilo que realmente lhe chamou a atenção, vocês podem fazer uma síntese, né, com as suas próprias palavras do que eu estou trabalhando, tópico a tópico. No final de tudo, eu vou pedir para que vocês... No final, não. Antes da próxima aula, eu vou pedir para que vocês possam enviar para mim uma foto do resumo que vocês fizeram. Aí vocês vão enviar pelo WhatsApp mesmo, essa foto. Então, eu estou ministrando a aula agora. O pessoal vai ter acesso depois à gravação. Daquilo que eu for trabalhando, eu quero que vocês observem o que eu estou trabalhando, façam anotações a respeito do que eu estou trabalhando, e, no final, eu quero uma foto dessas anotações que vocês fizeram. Isso é uma forma de vocês terem um contato ativo com aquilo que a gente está fazendo aqui. Para que vocês não fiquem aqui simplesmente tentando ficar atento durante as 2 horas de aula, tá certo? Então, para que vocês possam ter um tempo mais produtivo, interessante seria fazer essas anotações. E se vocês tiverem 4 anotações como essas, você já tem a segunda nota, tá bom? Que seria um 10. Então, a primeira nota consiste na leitura do livro e nos fichamentos de citação. A segunda nota consiste nas resenhas, nos resumos que vocês irão fazer a respeito dos assuntos que eu estou tratando na aula. Então, se você está sem caderno, se você não tem nada para anotar aí, eu sugiro que você pegue nesse momento caderno, caneta e comece a fazer as suas próprias anotações. Indique a data, indique o professor, a disciplina, e a partir daquilo que eu vou trabalhando aqui, vocês anotam, tá certo? E depois mandam uma foto para mim. Essa é a nossa segunda nota. A terceira nota vai ser uma prova que eu vou fazer com vocês. E nessa prova, provavelmente vai ser questões objetivas e discursivas, questões para vocês, né, digitarem, escreverem com as suas próprias palavras a respeito de algo que eu vou perguntar. E além desse tipo de pergunta, lá na prova vai ter também as perguntas objetivas, que são aquelas que você marca verdadeiro ou falso, associa a coluna da direita com a coluna da esquerda, e assim a gente tem a terceira nota e fecha a média. A média é composta de 3 notas, tá certo? Então, até o momento, essas são as coisas que vocês vão ter que se comprometer a fazer para que a gente tenha um bom andamento da disciplina. Como eu disse a vocês, é diferente do que alguns de vocês talvez já tenham tido acesso na internet. O nosso intuito aqui não é simplesmente te expor, te apresentar vídeos curtos de 5, 10 minutos, 1 hora, e depois disso fazer com que você faça uma prova fácil no final. Não. Nós queremos realmente que você tenha um contato com a teologia e que esse contato seja de qualidade, né? E que esse contato ele gere para vocês aí benefícios posteriores, fazendo com que vocês realmente tenham entendido aquilo que a gente pretende trabalhar, tá bom? Então, até aqui tudo ok? Pessoal, quando vocês quiserem falar, eu acho que está aparecendo aí para vocês. No rodapé tem uma mãozinha. Aí você só é clicar na mãozinha que eu vou lhe dar a oportunidade de falar, tá certo? Quem quiser falar é só fazer isso, ó, que nem eu fiz aqui. Pode ver que tem uma mãozinha do meu lado. Aí terminou de falar, você abaixa a mão e a partir daí eu vou entender que vocês querem contribuir de alguma forma, tá bom? Então, para aqueles que na hora tiverem uma dúvida, quiserem fazer algum comentário, essa é uma maneira da gente tornar tudo aqui mais organizado e vocês fazerem os seus comentários, não saírem daqui sem
fazer o seu comentário, sem fazer a sua pergunta. Tudo bem? Ok, né? Tudo certo. O meu não tem a mãozinha, Amém. não. Não consegui achar. Tem um rodapézinho embaixo com chat, com reação. Não. Isso. De lado onde tem os vídeos, o ícone do vídeo e do áudio. Aí provavelmente está aí por perto. Vê se aparece. Não. Tem chat, reações, compartilhar, uma estrelinha, gravar, mostrar, quadros Isso. novos. O meu também não mostra a mãozinha. Na reação, tem uma mãozinha, alguma mãozinha, alguma coisa assim? Ah, tem um coração, levantar a mão. Deixa eu ver. É isso? É, isso aí. Pronto, deu certo. Aí dá para baixar também. E aí já Baixei. dá um destaque. Para quem levantar, já aparece um destaque aqui para mim na tela. Aí eu vou saber que vocês querem falar alguma coisa. Tá bom? Pronto. Hoje nós iremos estudar um pouquinho a respeito do que é teologia. Nós iremos fazer um apanhado geral a respeito da teologia e da função que a teologia tem, certo? Mas nós iremos focar especificamente na teologia sistemática. Vocês vão ver por que eu estou dando essa ênfase, né? De falar que nós especificamente iremos trabalhar com teologia sistemática, tá certo? Nós iremos ver o que é teologia sistemática logo em sequência, as premissas da teologia, a necessidade de estudar teologia, o fazer teológico, os principais métodos, a preparação para o labor teológico, o estado espiritual do teólogo, a fonte da teologia, a função da teologia e os deveres do teólogo. Nós iremos trabalhar um pouquinho de cada uma dessas coisas hoje, tá certo? E certamente aí vai dar tempo, se Deus permitir. Vamos fazer uma oração inicial para que a gente inicie de fato, né? Senhor, te agradecemos por mais essa tarde. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe em tudo aquilo que nós iremos fazer aqui. Que seja proveitoso para cada um dos irmãos, dos seminaristas que entraram para poder assistir essa aula. Que seja um tempo de crescimento e edificação para todos nós. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas verdades espirituais, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos entender esses conceitos sagrados que são tão caros, Senhor, à nossa fé, à nossa tradição. Muito obrigado por tudo que o Senhor irá fazer aqui. Nós acreditamos que o Senhor é aquele que está agindo em nosso meio, que o teu Espírito está nos conduzindo e que tudo aquilo que nós estamos fazendo, Pai, é para a glória e louvor do teu santo nome. Muito obrigado por isso, muito obrigado por essa aula, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê capacidade, não só de expor claramente os assuntos, mas capacidade para que os meus irmãos entendam tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá, né? Amém. Ok. Então, o que é que a gente vai trabalhar? Hoje, o nosso intuito é trabalhar algo que na teologia nós chamamos de prolegômenos. Os prolegômenos. A palavra é um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa palavra, né? Mas os prolegômenos nada mais são do que as noções ou os princípios básicos que geralmente nós tomamos para poder ter contato e desenvolver algum tipo de ideia, né? De reação. Oh, alguém levantou a mão aqui? Não, né? Acho que não. Ok. Eu vi um negocinho aqui mexendo na tela. O áudio tá tudo ok aí para vocês? Tá sim. Então tudo bem. Tem uma pessoa que tinha falado aqui que estava um pouquinho ruim, estava falhando, mas talvez seja a internet. Tá ok aqui também. Pronto, ok. Então vamos lá, né? Então, o que são prolegômenos? Os prolegômenos, a grosso modo, são os conceitos iniciais que nós devemos levar em consideração para que a gente consiga estudar adequadamente um assunto, certo? Então, quando falamos de prolegômenos em teologia, são justamente essas ferramentas que nós devemos ter a princípio para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que é teologia. Sem essas ferramentas, sem esses conhecimentos iniciais, fica muito difícil da gente compreender corretamente ou adequadamente a teologia. Então, os prolegômenos são isso. São essas ferramentas que eu vou lhe dar para que você possa aprender a respeito da teologia com maior facilidade, certo? O que é que a gente precisa primeiro
entender antes de trabalhar necessariamente as questões conceituais da teologia. Primeira coisa, teologia, ela é dividida em áreas. Quando nós falamos de teologia, teologia é um termo guarda-chuva. É um termo em que debaixo dele tem muitos outros conceitos que estão agregados, certo? Então, quando falamos em teologia, nós falamos de um conceito amplo, complexo, que é feito por áreas, e essas áreas juntas compõem esse grande arcabouço que nós chamamos de teologia. Teologia não é uma coisa simples, certo? Teologia não é uma coisa feita sem considerar outras questões. A teologia ela é feita com interação. E a interação da teologia se dá com muitos conceitos do mundo, do conhecimento que nós já temos, quer seja nas áreas das ciências humanas, quer seja nas áreas relacionadas à saúde. Todas essas coisas são necessárias para que a gente consiga compreender teologia adequadamente. Então, a teologia, para que ela seja melhor desenvolvida, ela é composta de áreas, ela é distribuída em áreas. E cada uma dessas áreas tem o seu papel de importância. A primeira área da teologia que nós iremos trabalhar é essa aqui, ó, teologia bíblica. O que é que a teologia bíblica faz? A teologia bíblica ela estuda a crença dos tempos bíblicos, e quando nós falamos que ela estuda a crença dos tempos bíblicos, nós levamos em consideração que a teologia bíblica, ela estuda os temas da Bíblia dentro do seu próprio contexto de revelação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando você lê, por exemplo, lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé, o que Abacuque quer dizer ali, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai ter o mesmo significado que tem quando Paulo diz que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele fala essa mesma verdade nas suas cartas, Gálatas, em Romanos. Você vê, por exemplo, o autor de Hebreus utilizando essa mesma passagem de Abacuque para poder falar que o justo viverá pela fé. Só que a teologia bíblica, ela tenta entender o que é que cada autor quis dizer quando ela utilizou essa fraseologia. No contexto de Abacuque, o justo viverá pela fé tem um conceito mais ligado à religião judaica, a guardar os símbolos da religião judaica. No caso do apóstolo Paulo, não. Paulo já desenvolve esse conceito de fé dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva em que o judaísmo não é mais o principal elemento para poder entender a fé. Então, o cristianismo filtra alguns elementos do judaísmo e dá para nós um conhecimento mais apurado a respeito dos conceitos do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala de teologia bíblica, é justamente isso, né? Entender o que é que significa uma frase como essa no período, por exemplo, de Abacuque. Mas é entender também como é que Deus ele lidava com algumas questões no Antigo Testamento. Exemplo, você tem questões no Antigo Testamento que envolvem a relação de homem e mulher no contexto de casamento, em que outras mulheres eram agregadas a essa relação, né? Então você tem a esposa e tem as concubinas. A teologia bíblica te ajuda a entender por que é que os homens do Antigo Testamento tinham esse comportamento. O que é que influenciava esses homens a terem esse comportamento? Então, a teologia bíblica ela faz com que a gente consiga entrar no mundo dos autores bíblicos. É como se nós fôssemos transportados para o mundo desses autores. Por isso que a teologia bíblica ela tem que ter, na sua construção de ideias, a participação ativa de ferramentas exegéticas. A exegese também é um campo de estudo da teologia, certo? Então, essas ferramentas são o contexto cultural, o contexto social, o contexto político, o contexto econômico. Todas essas variáveis, elas influenciam na maneira em que os homens lidam com o seu próprio tempo. E os homens bíblicos não são diferentes. Eles foram afetados pela sua própria situação contextual.
Então, a teologia bíblica tenta resgatar esses contextos, tenta entender o texto bíblico dentro da sua própria realidade, certo? É assim que funciona a teologia bíblica. Então, ela serve como uma fonte primária de qualquer outra área da teologia, porque a partir do conhecimento que nós temos através da teologia bíblica, do próprio texto bíblico, dos autores bíblicos, do mundo bíblico, a partir disso é que a gente consegue fazer as outras demais coisas, tá certo? Tem uma pergunta aqui no chat, né? Kellyanne perguntou aqui se vai ter a disciplina de teologia bíblica. Nós até temos, mas essa é uma disciplina que geralmente nós trabalhamos no bacharel, certo? Então, essas disciplinas mais complexas, que precisam de mais tempo e precisam de outras ferramentas para que a gente consiga fazer adequadamente, né, o labor teológico dessas disciplinas, elas só são desenvolvidas no bacharel porque lá nós temos mais tempo para fazer isso e a finalidade desses cursos que tem longa duração, certo? Então aqui não necessariamente nem no básico que nós temos o presencial, geralmente não se vê esses assuntos, tá bom? Então a teologia bíblica é uma das áreas da teologia. Nós temos a teologia histórica também, certo? A teologia histórica ela estuda como os vários teólogos pensaram durante a história da igreja. Como é que eles interpretaram determinados temas na história da igreja? Então, a teologia histórica ela olha, por exemplo, para personagens da história e tentam entender como é que eles interpretaram determinados temas, o que fizeram eles interpretarem determinados temas da teologia ou da doutrina cristã daquele jeito. Então, hoje na internet, por exemplo, nós temos assuntos como predestinação, eleição, e tantos outros temas que são trabalhados, né? E geralmente se associa o nome de algum teólogo a esses temas, não é isso? Esses teólogos, eles pensaram esses temas a partir de um contexto. Então a teologia histórica tenta entender quais foram os contextos que motivaram esses teólogos a chegarem a essas determinadas interpretações. E tenta entender também como é que os dogmas da doutrina cristã eles se desenvolveram com o passar do tempo. Então, nós temos, enquanto cristãos, um dogma chamado dogma trinitário, doutrina da Trindade. A teologia histórica tenta observar em que momento surgiu a necessidade de elaborar o dogma, ou de sintetizar o dogma, né? De poder organizar o dogma, porque o dogma sempre esteve presente nas Escrituras. A teologia, ela flui das escrituras. Então, nada do que esses teólogos fizeram, eles fizeram baseados em fantasia, em ficção, ou na sua própria imaginação. Eles fazem a partir de uma convicção bíblica de que o estudo que eles estão fazendo os levam para essas categorias, para poder afirmar essas coisas, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, o dogma da Trindade. Nós temos, por exemplo, os dogmas cristológicos, um conceito que nós chamamos de união hipostática de Cristo. Esse é um conceito que foi definido em um concílio da igreja cristã há mais de 1000 anos atrás. Mas só que eles sempre estiveram presentes. A formulação, a organização deles é algo que a gente foi fazendo com o tempo e isso envolveu sempre muita discussão, muito debate de outros teólogos. Por isso que a teologia histórica é importante, porque ela tenta entender como é que essas coisas aconteceram. O que levou tais teólogos a determinadas conclusões e como eles interpretaram a Bíblia no decorrer do tempo, certo? Tem um autor chamado Millard Erickson. E o Erickson, ele diz justamente que a teologia, quer dizer, a teologia histórica, ela é o laboratório da teologia cristã. Então, a teologia histórica, ela nos aponta os caminhos para poder entender o que não é correto e o que é correto, porque na teologia histórica nós iremos perceber que determinadas doutrinas, determinados posicionamentos, eles foram considerados heréticos, errados, que essas doutrinas elas já foram julgadas com o passar do tempo, justamente por causa da influência desses homens, tá certo? Então, a teologia histórica nos ajuda a entender essas coisas. Se tivéssemos uma boa
inserção à teologia histórica, se fôssemos bem apresentados à teologia histórica, certamente nós evitaríamos de replicar heresias que já foram condenadas há muito tempo. A teologia histórica mostra para nós que existem heresias que já foram condenadas há muito tempo e que nós não precisamos necessariamente retornar a esses pontos para poder desenvolver uma vida cristã saudável, uma vida cristã correta, né? Então, a teologia histórica nos ajuda nesse ponto. Temos também a teologia filosófica. E a teologia filosófica, ela lida com questões onde a Bíblia silencia. Então, por exemplo, quando a gente tenta explicar como é que se dá a relação de Deus, da soberania de Deus com a liberdade humana, quando você vê algum teólogo tentando fazer esse tipo de explicação, ele está fazendo teologia filosófica. Por quê? Porque nós não temos na Bíblia sinais claros de respostas a esse tipo de questionamento. A Escritura não diz para nós, de forma exaustiva, como é que se dá a relação da soberania de Deus e da liberdade humana. Então, isso é a teologia filosófica quem faz, quem tenta explicar, de um ponto de vista bíblico, como é que essa relação se dá, mesmo que a Bíblia não seja tão clara em relação a isso, certo? A teologia filosófica também se ocupa em poder dar respostas a questões que são questões do nosso tempo. Então, hoje, por exemplo, nós temos a inteligência artificial. E a inteligência artificial já levantou algum tipo de debate, né? Se algum dia essa inteligência artificial ela vai ser consciente e vai acabar prejudicando a vida humana. Aquelas coisas que nós vimos nos filmes futuristas, de robôs se revoltando contra a humanidade, dominando a humanidade, né? Tem o Exterminador do Futuro e tal. Então, essas coisas que nós vimos é um tipo de questionamento que se tem hoje. Se em algum dia, se em algum tempo, a inteligência artificial vai fazer esse tipo de coisa. E a teologia filosófica é quem lida justamente com essas questões, dizendo assim: até que ponto o cristão ele pode interagir com a teologia filosófica para desenvolvê-la sem algum dia prejudicar a humanidade, fazendo com que talvez essa inteligência artificial se volte contra a humanidade. Qual é o relacionamento saudável do cristão com esse tipo de desenvolvimento tecnológico? Não só isso, né? Tem questões do nosso tempo também que lidam diretamente com coisas que não existiam na antiguidade. Então, nós temos questões como eutanásia, se é permitido ou não em um determinado estado, em uma determinada situação de um indivíduo que não tem mais consciência, se é permitido ou não desligar os aparelhos. Então, a teologia filosófica ela vai dar esse tipo de resposta, se pode ou não. A teologia filosófica ela vai dar, por exemplo, respostas para questões como as questões de gênero que nós trabalhamos hoje, né? Quando nasce uma pessoa hermafrodita, que tem dois sexos, o que é que a gente faz? Quando nasce gêmeas siamesas, que têm posse de um mesmo corpo, mas uma delas quer casar. Então, a teologia filosófica lida com essas questões, que são muito complexas, tá certo? E que não podem ser desconsideradas. Se existe a demanda para que os cristãos pensem a respeito dela, nós não podemos nos esquivar de fazer a nossa parte. Então, os teólogos que trabalham teologia filosófica é que ficam mais ocupados com tentar dar esse tipo de resposta. E nós temos também a teologia sistemática, né, dentro desse grande guarda-chuva que é a teologia. E a teologia sistemática, ela pega justamente o ensino bíblico, o ensino histórico, o ensino filosófico, ver como é que todas essas coisas são apresentadas na Escritura, todos esses conceitos, né? Pecado, salvação, Espírito Santo, Cristo, arrependimento, santidade. A teologia sistemática pega todos esses temas e tenta organizar de uma maneira que tudo faça sentido, tudo fique de forma coerente, tudo passa a ser algo de forma coesa. Então, a teologia sistemática agrupa cada um desses textos bíblicos dentro de um tema e começa a trabalhar, desenvolver esse tema, desenvolvendo assim as doutrinas. Então, a teologia sistemática tem esse propósito de organizar tudo, de pegar todos esses dados, colocar tudo na mesa, pegar as peças do quebra-cabeça, começar a juntar tudo e mostrar a imagem perfeita, mostrar tudo funcionando. A teologia sistemática tem essa finalidade, tá certo?
Então, como é que a teologia sistemática faz isso? Ela pega justamente as informações que a teologia bíblica levantou, ela pega as, as formas de interpretar que os grandes homens da igreja tiveram a respeito desses assuntos, junta tudo, analisa todos os dados e, a partir daí, chega nas conclusões, que são as doutrinas que nós temos, certo? Para vocês terem só uma referência aí de onde vocês podem ler teologia de forma mais nichada, de uma forma mais específica, tem alguns livros aqui que está aparecendo para vocês que servem como indicação disso. Livros que são justamente de cada uma dessas áreas que a gente acabou de citar. Então, se você quiser entender o que é teologia bíblica, por exemplo, você pode comprar o livro do George Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento, esse aqui. Esse livro aqui é um clássico do século XX, que desenvolve a teologia do Novo Testamento, tentando mostrar qual é o tema central do Novo Testamento. Sobre o que o Novo Testamento trata, qual é a tese principal do Novo Testamento. Cada autor de teologia bíblica ele tem justamente um ponto de partida, né? Uma ideia que ele acredita que é a tese central. No caso aí do George Eldon Ladd, a tese dele é o Evangelho do Reino. Então, o Ladd foi quem divulgou uma ideia de que Deus ele sempre trabalha com a perspectiva de que ele vem reinar e de que ele tem que estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Então, tudo está relacionado a reino, né? Tudo está relacionado ao reino. Se você pega, por exemplo, um autor como Walter Kaiser, o ponto de partida do Walter Kaiser é a promessa, teologia da promessa. É tanto que o livro dele de teologia bíblica é justamente esse o tema, né? Se você pega, por exemplo, se você pega, por exemplo, o Kevin Van Hoosen, você sempre vai ver ele trabalhando a teologia bíblica como se fosse um drama. É como se tudo que tivesse acontecendo aqui fosse um drama. E esse drama aqui não tem um sentido de dizer que é algo de encenação, certo? O drama aqui não tem esse sentido. O sentido do drama aqui quer dizer que tem um desenvolvimento muito bem pensado, organizado por partes. Então, o drama quer dizer isso em Kevin Van Hoosen, certo? E ele trabalha justamente essas partes, as cenas de cada um das tramas da revelação. Então, cada autor da teologia bíblica, ele tem a sua própria metodologia e o seu ponto de partida, né? Eu citei alguns para vocês. Aí temos o ramo da teologia histórica. Tem esse livro aqui, ó, do Alistair McGrath, Uma Introdução à História do Pensamento Cristão. Se vocês quiserem entender como é que cada teólogo pensava dentro do seu tempo, os teólogos da Igreja Antiga, né? O Agostinho, o João Calvino, o Martinho Lutero, o Jacó Armínio, o John Wesley. Se vocês quiserem entender, a proposta desse livro é justamente essa, tentar mostrar como é que esses homens construíram a sua visão ou a sua cosmovisão teológica. O Alistair McGrath faz isso, né? Nesse livro. Se vocês quiserem entender um pouquinho a respeito da teologia filosófica, a indicação é esse aqui, ó, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, de Hermann Doiver. Então, Hermann Doiver ele já trabalha mais com a perspectiva de epistemologia, né? Como é que o cristianismo ele se torna um conceito para nós, as bases racionais do cristianismo. Isso é teologia filosófica. E o Hermann Doiver faz isso nessa obra. E se quiserem teologia sistemática, tem uma indicação aqui, certo? Que talvez possa servir para você, do Franklin Ferreira. Essa teologia sistemática aqui é de um autor brasileiro em parceria com o autor americano, né, o Alan White. E nessa teologia, o Franklin Ferreira faz algo diferente. Ele tenta trabalhar a partir da perspectiva brasileira. Então, ele lida com muitos temas que são problemas aqui na nossa nação, certo? Diferente de outras teologias que nós temos, por ser uma teologia de um autor nacional, ele tem essa sensibilidade. Nós temos muitas teologias de autores estrangeiros que foram traduzidas para língua portuguesa, e essas teologias geralmente não tocam muito nesses assuntos, que estão mais relacionados ao contexto brasileiro, né? Espiritismo, catolicismo romano, enfim. O Franklin Ferreira faz isso, ele toca nesses assuntos, faz
uma defesa do cristianismo em contraste, em contraposição a esses tipos de religiosidade que temos aqui, e mostra como a fé cristã ela é superior a qualquer um desses outros conceitos que são trabalhados. Então, próximo ponto é a gente tentar entender o que é teologia, certo? Então, nós vimos aqui que a teologia ela se divide em algumas áreas, mas de um ponto de vista mais específico, né? O que é teologia? A definição preliminar, todo mundo aqui geralmente sabe. Teologia é o estudo de Deus ou a ciência de Deus. Mas só que a teologia, diferente de qualquer outro tipo de ciência, vamos dizer assim, ela lida com um ser, com um Deus que é real, que é vivo, que é ativo. E esse Deus se relaciona. Se relaciona não só com anjos, não se relaciona não só com seres humanos, se relaciona com toda a realidade existente, com a natureza, com tudo que existe nesse mundo. Então, para poder entender adequadamente a teologia, nós não podemos ficar somente tentando entender quem é o Deus Pai. Nós temos que entender tudo aquilo que diz respeito ao Deus Pai, tudo aquilo que diz respeito à sua criação. Então, na teologia, nós estudamos não só a pessoa de Deus, mas também a obra de Deus. A teologia é esse estudo da pessoa e da obra de Deus como revelado pelas Sagradas Escrituras. Para ficar mais fácil agora, eu vou dar para vocês uma definição de teologia sistemática, né? Teologia sistemática é o conhecimento a respeito de Deus, é a ciência a respeito de Deus, é entender Deus de uma forma em que a nossa razão possa compreender isso. Isso só é possível também porque Deus é quem nos dá condições de fazer isso. Mas o nosso ponto é que teologia ela é dividida em áreas, e a nossa área aqui de estudo é a teologia sistemática. Então, para isso, eu vou dar uma definição de teologia sistemática para vocês, certo? O que é teologia sistemática? De acordo com Erickson, que é de onde eu tirei essa definição, a teologia sistemática é aquela disciplina que procura dar um relato coerente às doutrinas da fé cristã. Então, percebam, essa é a finalidade da teologia sistemática, fazer com que as doutrinas da fé cristã elas sejam organizadas de uma maneira que seja coerente, coesa, de uma forma que tenha lógica, de uma forma que seja, de fato, organizada, certo? Ela se baseia principalmente na Bíblia, situando-a no contexto da cultura em geral, expressando-a no idioma contemporâneo e relacionando-a às questões da vida. Então, esse é outro ponto importante. A gente vai trabalhar agora algumas afirmações dessa descrição ou dessa definição que o Erickson deu. Então, a primeira afirmação é que a teologia é baseada na Bíblia, certo? E por que é importante falar isso? Porque nós temos alguns teólogos hoje que desconsideram totalmente as Escrituras. Eles acreditam que as Escrituras não são, que a Escritura não é totalmente inspirada por Deus. Alguns acreditam que a Escritura não é inerrante. Então, eles fazem teologia em diálogo mais com a filosofia do que necessariamente com os dados bíblicos da revelação. E o bom teólogo, ele sabe, ele deve saber que tudo aquilo que ele deve aprender a respeito de Deus tem que ser baseado nas Escrituras, e não necessariamente na filosofia ou em qualquer outro conceito, certo? Por isso que nós não podemos desprezar o, as Escrituras. Nós não podemos transformar a Escritura em uma fonte secundária a respeito do conhecimento de Deus, certo? Erickson diz também que a teologia ela é sistemática. Por quê? Porque ela lida com a Bíblia como um todo. Ela pega todas as informações que são fornecidas através da teologia bíblica, ela entende como é que os teólogos trabalharam esses temas, esses assuntos, através da teologia histórica, e a partir disso nós temos os dogmas, as doutrinas bem elaboradas da forma que nós temos, tá certo? O texto diz também, a definição do Erickson diz também que ela está relacionada com a cultura. Ela não pode desprezar as descobertas das pesquisas humanas. Nós não precisamos nos deter ao tipo de mundo que existia na Idade Média para poder fortalecer a nossa teologia. A nossa teologia ela não está em contradição com aquilo que a ciência descobre. A ciência bem feita e a teologia bem feita, elas sempre vão andar de forma, elas sempre vão estar de forma complementar e sempre vão andar de mãos juntas. Não existe dificuldade aqui quando você faz ciência da forma correta e quando você faz teologia da forma correta.
não vai haver contradição entre os dados que são encontrados na natureza e aquilo que a Escritura afirma como verdade. É tanto que, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que as maiores mentes da ciência do século passado e muitas das mentes privilegiadas do nosso tempo da ciência, todos eles são cristãos. Porque não existe essa rixa entre ciência e teologia, certo? Uma das coisas que o Erickson aponta também é que a teologia ela deve ser contemporânea, ou seja, ela precisa utilizar uma linguagem, conceitos e formas de pensamento que façam sentido ao homem moderno. Se você pega, por exemplo, textos mais antigos de teologia, a linguagem é muito diferente do nosso tempo. Então, se nós continuássemos ainda trabalhando com a teologia da forma que se trabalhava anteriormente, dificilmente vocês conseguiriam aprender algumas coisas que nós tensionamos trabalhar, porque o linguajar era diferente, os termos, a linguagem era muito eloquente, era muito rebuscada, e nós hoje temos um linguajar muito simples, né? Principalmente com o advento da internet, que as pessoas agora limitam o máximo possível a linguagem para que seja cada vez mais simples e cada vez mais distante desse tipo de português mais organizado, do português ou de uma linguagem mais refinada, né? Então ela precisa ser contemporânea por isso, porque esse homem moderno, ele precisa entender nos seus termos. E o homem moderno, ele tem essa dificuldade hoje de poder entender assuntos mais complexos por causa justamente da limitação de termos, certo? E outro ponto também é de que ela deve ser prática. A teologia deve ser relacionada à vida e não ser apenas uma ciência fria. Então, o intuito de nós estarmos aqui aprendendo sobre esses assuntos não é necessariamente para que você tenha um bocado de informação a respeito de teologia, a respeito de Deus, ou para que você saiba para que você aprenda quais fontes você pode consultar, para aprender algumas coisas a respeito de Deus. O intuito não é esse, certo? O intuito da gente aprender aqui, o intuito da gente estar estudando teologia é para que tudo aquilo que nós aprendemos aqui seja algo que cada vez mais impacta a nossa vida e faz com que a nossa vida ela se adeque à norma de Deus, à vontade de Deus. Então nós estamos aprendendo mais a respeito de Deus para que possamos cada vez mais estar compromissados com esse aprendizado, para que cada vez mais possamos estar envolvidos naquilo que Deus deseja para nós e para cada vez mais possamos estar parecidos com Jesus, conformados à imagem de Deus. Se a teologia ela não está tendo essa função na vida da pessoa que quer estudá-la, certamente essa pessoa ainda não entendeu o propósito de conhecer a Deus. O propósito de conhecer a Deus é para que possamos amá-lo mais e ser mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito. E a teologia pavimenta esse caminho. A teologia nos ajuda a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, certo? As áreas da teologia sistemática, nós iremos trabalhar. Vocês irão ter aqui, durante esses meses, até o final de dezembro, esses assuntos aqui sendo trabalhados. Então, nós estamos trabalhando hoje os conceitos iniciais a respeito da teologia, mas na próxima aula nós iremos trabalhar a bibliologia. Nós iremos estudar a Bíblia, certo? Esses são os temas da teologia sistemática. Então, nós iremos ver Bíblia, a bibliologia, nós iremos ver até a ontologia, que é a doutrina de Deus, estuda principalmente o ser de Deus, os seus atributos, as suas obras, a sua criação, certo? Nós iremos ver isso aqui. Vocês irão estudar também sobre a doutrina dos anjos, que nós chamamos de angeologia. Nós iremos ver o que são os anjos, como Deus os formou. Nós iremos ver que a doutrina dos anjos ela se divide naqueles anjos que nós chamamos de anjos caídos, que também são demônios. E nós iremos ver que os anjos, tem os anjos que guardaram o seu estado original, que são os anjos sagrados. Nós iremos ver a doutrina do pecado, né? A martiologia, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e as últimas coisas, que é a escatologia. Então, durante esse tempo, nós iremos estudar cada um desses assuntos aqui de uma maneira mais tranquila, certo? Abordando os temas principais que estão relacionados a esses conceitos e
com o passar do tempo aqui, vocês vão ver cada um desses assuntos sendo trabalhados, abordados por cada um dos professores que vão chegar aqui, tá bom? Então, até o momento, esses são os assuntos que nós iremos estudar. E eu queria trabalhar um pouquinho mais na questão da definição do que é teologia. Como vocês sabem, a teologia é o estudo de Deus, certo? Mas não se limita somente a isso. Do ponto de vista etimológico, ou seja, da origem da palavra, a teologia ela é formada de duas palavras, que é theos, que quer dizer Deus, e logos, que quer dizer palavra ou estudo. E, literalmente, essa palavra, teologia, ela significa tratado ou palavra acerca de Deus. Então, esse é o sentido etimológico, é o sentido inicial da palavra. Então, se a gente for falar do que é teologia, teologia é esse estudo ou tratado a respeito de Deus. Esse é o sentido original da palavra teologia. Mas só que hoje ela tem um sentido mais abrangente. Por quê? Porque a teologia ela não trata somente disso, do ser de Deus. Mas a teologia hoje, ela trata de outros assuntos mais vastos, como nós vimos. Nós vimos que na teologia nós estudamos história, nós vimos que na teologia nós estudamos linguística, porque a exegese se faz com linguística. Nós temos que aprender as línguas bíblicas, o hebraico, o grego, para que a gente possa, a partir daí, interpretar corretamente as escrituras, traduzir as escrituras, certo? Por isso que a teologia hoje ela tem esse sentido mais abrangente. Em certo sentido, a teologia ela é ciência, né? Então, o que é teologia? A teologia, em certo sentido, é ciência. Mas por que ela é ciência? Porque a teologia, ela segue um método. Ela não chega às conclusões que chega, simplesmente, ela não chega às conclusões que chega simplesmente através da especulação, da imaginação, da fantasia. A teologia ela não tem esse sentido. Ela não tem esse interesse. A teologia ela é ciência porque ela pega todos os dados que nós vimos até agora da revelação e ela investiga todas essas coisas a partir desses dados e formula os seus conceitos. Então, a teologia ela é ciência porque ela é crítica, ela investiga as coisas. Ela não é feita simplesmente a partir da cabeça do teólogo, certo? A teologia não é feita dessa forma. A teologia também é ciência porque ela é organizada. Então, ela tenta agrupar cada versículo, cada tema bíblico dentro do seu determinado contexto, para que a partir daí a gente consiga ter uma noção das coisas, uma noção mais organizada das coisas. E ela também é dinâmica, porque ela tenta se relacionar, ela tenta conversar com o homem do seu tempo. Ela não simplesmente desconsidera o homem do seu tempo, ela tenta conversar com esse homem dentro de uma linguagem adequada que esse homem entenda, certo? Então a teologia ela tem todas essas finalidades. A teologia também é a matéria que se ocupa de entender e explicar o conteúdo doutrinal da religião, aquilo que nós cremos e praticamos. Então, o núcleo da teologia concentra-se justamente nessa compilação, nessa sintetização do ensino de todas as passagens bíblicas sobre um assunto específico. É na teologia que nós encontramos isso, certo? Na teologia sistemática, nós encontramos todos esses dados aqui organizados, já certinho, com cada versículo no seu grupo. E tudo isso é feito por esses teólogos que ajustam as coisas a partir da sua investigação, a partir da sua pesquisa. E a teologia é uma disciplina viva e dinâmica, né? Como eu disse, ela se esforça para poder conversar com o homem do seu tempo, entendendo que esse homem vive em constante mudança. Ela não muda o seu conteúdo, certo? Ela só entende qual a forma de melhor se comunicar com o homem do seu tempo. Ela tem esse interesse de tentar entender como é que a gente pode se comunicar com o homem do nosso tempo. Tem um outro ponto que a gente vai trabalhar aqui, que está lá no roteiro, que são as premissas da teologia. O que são as premissas? As premissas são esse ponto de partida para a gente entender o que é a teologia. É o que vai nos ajudar a costurar um raciocínio. Então, quais são as premissas da teologia? Qual o ponto de partida da teologia? Uma das coisas que nós afirmamos aqui, na hora de fazer teologia, é que
nós só podemos saber quem Deus é porque Deus se revelou, certo? E Deus se revelou de dois modos. Nós iremos ver isso na próxima aula. A primeira é um modo que nós chamamos de revelação natural. Foi por meio da natureza que Deus se revelou. Então, na natureza, nós encontramos vestígios de Deus, embora esses vestígios não sejam necessariamente explicações exaustivas a respeito do ser de Deus, certo? Mas apontam para Deus. E nós temos também a revelação de Deus de uma forma que nós chamamos revelação especial. Então, Deus se revelou também de uma maneira muito mais especial, de uma maneira específica, em que ele se dá a entender a nós, e a partir disso, nós podemos compreendê-lo adequadamente. Nós podemos compreendê-lo racionalmente, certo? Uma coisa que também podemos falar que é uma premissa da teologia é que Deus, quando se revela, ele se revela de uma forma verdadeira. Ou seja, Deus não tem duas caras. E por que é importante dizer isso? Se olharmos para as religiões antigas, principalmente as religiões que envolviam os mitos gregos, vocês irão perceber que nas religiões antigas, os deuses gregos pregavam peças aos homens. Então, eles se transformavam em seres humanos ou em animais e pregavam peças, né? Quer seja algum deus desposando alguma mulher, quer seja eles prejudicando alguma pessoa para matá-los. Essa ideia de que os deuses fazem isso, essa ideia de que os deuses fazem isso na religião secular, na religião pagã, ela não pode ser aplicada, por exemplo, ao Deus cristão. Porque nas Escrituras nós iremos ver que Deus revela o seu caráter de forma verdadeira. Deus não tem duas caras, certo? Deus não fica fazendo joguinhos com os homens para tentar fazer com que eles façam a sua vontade. Deus ele deu certa liberdade ao homem, Deus ele colocou limites, Deus ele colocou leis, Deus ele deu a consciência ao homem para que esse homem possa entender o que é que Deus quer a respeito desse homem. E isso claramente os homens sabem, certo? Por mais que muitas vezes eles não obedeçam a Deus, mas eles sabem. Então, essas duas premissas são importantes. Primeiro, de que Deus se revelou através da natureza e através da sua encarnação em Cristo Jesus e através das Escrituras. Mas também é importante atentarmos que Deus se revelou de uma forma verdadeira. Deus não tem duas caras, Deus não está pregando peça, Deus não está fazendo joguinhos conosco, nem com ninguém na história da humanidade, certo? E outra coisa que nós podemos dizer como uma premissa da teologia é que aquilo que é revelado na Escritura é correspondente ao que Deus é de fato. Nas Escrituras, aquilo que a Escritura diz a respeito de Deus é verdadeiro, certo? Aquilo que a Escritura diz a respeito do caráter de Deus é verdadeiro. Nós podemos e nós devemos buscar a Deus e, principalmente, buscar a Deus nas Escrituras. Entender a Deus a partir das Escrituras, certo? Ele é o nosso parâmetro. Com isso, eu levanto outro ponto, né? Qual é a necessidade de estudar teologia? Qual a necessidade de estudar teologia? Dependendo do seu contexto, algumas pessoas vão dizer que é totalmente desnecessário estudar, né? Mas eu vou dar uma resposta já objetiva. A teologia ajuda o crente no conhecimento de Deus e principalmente no desenvolvimento da fé. Sem ter um correto conhecimento de Deus, sem conhecer Deus profundamente, provavelmente nós iremos ter uma fé fraca, uma fé imatura. E Deus ele vem justamente. Ok. O slide eu interrompi mesmo, tá certo? Eu não sei se Kellyanne pode. Não sei se Kellyanne consegue fazer algo aqui que eu vou pedir, mas, Kellyanne, deixa eu ver aqui. Tu consegue criar um quadro aí? Tem uma opção aí, no mais, aí provavelmente vai ter um quadro de compartilhamento. Aí você vai botar novo quadro de compartilhamento. Nesse quadro, os tópicos que eu vou citando aqui, aí seria interessante ir botando lá, quando eu citar um tópico, só o tópico, para o pessoal entender em que parte nós estamos da aula. Se tiver um maisinho aí, para tu, no rodapé, aí você pode clicar, aí vai aparecer umas opções, creio eu. Aí nessas opções vai aparecer a opção de começar um quadro branco, tipo um quadro branco, que dá para digitar também nesse quadro.
conscritos diz. Isso mesmo. Aí a gente já falou aqui sobre o que é teologia. Esse é o ponto agora, a partir daqui, né? É o ponto que não tem slide, só para o pessoal ter uma noção melhor. A gente já falou o que é teologia. E estamos agora nas premissas da teologia. Dentro dessas premissas da teologia, eu estou agora trabalhando a questão da necessidade de estudar teologia, certo? Aí só precisa colocar os tópicos maiores que eu citar. A questão da necessidade, o que eu vou discorrer, tu não precisa colocar, não. Isso é a anotação pessoal que cada um vai fazer, certo? É mais ou menos o roteiro que está no grupo, que eu mandei para vocês. Se conseguir colar aquele roteiro aí, já dá certo. Eu acredito que dá para colar, ou dá para digitar o texto. Enquanto ela vai fazendo aí, vocês vão prestando atenção, tá bom? Então vamos lá. Dentro das premissas da teologia, eu queria destacar a questão da necessidade de estudar teologia. E a primeira coisa que eu gostaria de levantar como um ponto que favorece essa afirmação de que é necessário estudar teologia é de que a teologia ela ajuda o crente no conhecimento de Deus. A teologia ela ajuda o crente a ter uma fé mais amadurecida. Se nós formos, por exemplo, para as Escrituras, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo faz a seguinte oração. Paulo diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos cristãos de Colossos, justamente no período em que os cristãos de Colossos estavam se embaraçando com um conceito inicial de filosofia chamada gnosticismo. Ainda era o início desse tipo de filosofia que estava surgindo na época. E o gnosticismo falava de um tipo de conhecimento que estava escondido, certo? E muitos daqueles homens que viviam no contexto da influência da filosofia grega, eles começaram a pensar que eles tinham que viver se baseando nisso, nesses conceitos pagãos do conhecimento, certo? E o apóstolo Paulo ele diz que não, que eles têm que se dedicar a conhecer, mas conhecer aquilo que realmente muda a sua vida, que é conhecer aquele que realmente muda a sua vida, que é conhecer a Deus. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses para dizer que quer que eles conheçam a Deus, que eles transbordem no conhecimento de Deus, e que isso vai fazer com que eles cresçam. Isso vai fazer com que eles andem dignamente diante do Senhor. Isso vai fazer com que eles agradem a Deus em tudo, e isso vai fazer com que eles frutifiquem em toda boa obra. É isso que está no texto de Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Tem um texto também do Antigo Testamento que diz assim, em Oséias. Tá dando para ver, cara. Isso mesmo. Aí tem uma borrachinha de lado aqui, ó. Se tu quiser apagar dá para apagar esses risquinhos. Isso, mas tá dando para ver. Então tem um outro texto que fala sobre isso, né? O que é que aconteceu com o povo de Deus quando ele desprezou o conhecimento de Deus? Em Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui no contexto de Oséias, o povo de Deus estava distante de Deus, principalmente porque eles esqueceram a lei de Deus e eles desprezavam os profetas. Oséias é um dos profetas que é desprezado na hora de trazer para o povo as orientações que Deus estava dando para que o povo se consertasse, certo? Quando Oséias faz isso, ele diz quais são as consequências de desprezar o conhecimento de Deus. E ele diz que a consequência é o povo vai ser destruído e que porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus também os rejeita. Então perceba, a necessidade de estudar Deus, a necessidade de estudar teologia através das Escrituras se dá justamente por isso. Porque aquele que despreza o conhecimento de Deus, ele se torna imaturo, ele se torna alguém suscetível
aos ataques do diabo, e ele se torna alguém que Deus rejeita em alguma medida, porque ele vai começar a andar de uma maneira que desagrada a Deus. Ele vai começar a fazer algo que desagrada a Deus. Tem um outro motivo também, né? Uma outra necessidade de estudar teologia que eu quero destacar. Primeiro, uma delas é que, a partir do estudo teológico, a gente pode eliminar muitos preconceitos. Muitos preconceitos. Então, tem muita gente que tem preconceito até o termo teologia. Mas esse preconceito, muitas vezes, essa concepção negativa da teologia, ela se dá por causa da falta de conhecimento do para que a teologia serve. Então, você estudando teologia faz com que essas pessoas que têm esse tipo de conceito equivocado a respeito da teologia, quando ela tiver contato com você, ela possa ser esclarecida através da sua orientação, através do seu ensino. E a teologia ela também serve para quebrar preconceitos. A necessidade de estudar teologia se dá para quebrar alguns preconceitos. Nós temos hoje, no Brasil, uma tendência, em alguns grupos, de rejeitar o conhecimento formal das Escrituras, de rejeitar o conhecimento formal da teologia. E essa não é a melhor postura a se assumir, certo? Essa não é a postura adequada a se assumir. Por quê? Porque nós vimos que fazer isso é algo muito perigoso até para a nossa fé. E nós não queremos ser essas pessoas que desprezam o conhecimento de Deus e que são rejeitados por Deus. Nós queremos que Deus ele se achegue até nós e que ele se agrade da nossa vida. Então, a teologia, ela nos ajuda nisso, né? Próximo ponto aí, que nós iremos observar, isso é mais um tópico. E como eu disse, né? É interessante que vocês façam anotações, tanto vocês que estão aqui, como aqueles que vão ouvir a gravação posteriormente, porque essas anotações que vocês vão enviar a foto para mim, elas servem como uma nota, tá certo? Então, próximo ponto, né? Como é que nós chegamos ao método teológico correto? Porque nós vimos até agora que teologia é algo que se faz a muitas mãos, é algo que se faz considerando aquilo que foi produzido pelos principais pensadores cristãos. Então, como é que a gente consegue chegar nesses resultados? Como nós chegamos ao método teológico correto, né? Como nós fazemos teologia? Porque é certo dizer que a teologia ela utiliza métodos para chegar às conclusões que julgamos ser verdadeiras. Tudo que a gente julga ser verdadeiro na teologia é feito a partir desse trabalho, né? Desse labor. Então, existem parâmetros para a produção desse pensamento teológico cristão. Quais são esses parâmetros? Quero destacar aqui algo que está em 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens que são enviados por Deus. Então, como é que nós chegamos ao método teológico correto? Primeiro, entendendo que é diante de Cristo que nós estamos fazendo teologia. É em Cristo que nós falamos, como o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios 2,17. É em Cristo que nós falamos. E é diante de Deus e com sinceridade que nós temos que fazer isso. É na presença de Deus que nós fazemos teologia. Não é de qualquer jeito que nós temos que fazer teologia, certo? O estudo teológico, ele não parte, ele não pode partir de pessoas que não têm compromisso com Deus e compromisso de ter comunhão com esse Deus. A teologia não pode ser produzida por pessoas assim. Tem algumas pessoas que tentam produzir teologia dessa forma, principalmente aqueles que estão em universidades, estudando, por exemplo, ciências da religião, ou teologia sem esse compromisso de ser ancorado na igreja. E geralmente essas pessoas fazem isso sem ter esse compromisso, essa responsabilidade de tudo aquilo que eles irem falar, tudo aquilo que eles se propuserem a falar, eles falarem diante de Deus, com a consciência de que Deus os está vendo, os está observando. E também, eles têm que fazer isso com sinceridade, com o coração sincero diante de Deus, sabendo que eles estão fazendo isso porque eles não querem simplesmente terem o seu nome conhecido, sabendo que eles estão fazendo isso com a sinceridade de que eles não querem que seu nome seja festejado, mas essa sinceridade diante de Deus é que eles estão fazendo isso diante da imensa responsabilidade
de que o que eles fazem é feito diante dos olhos de Deus. E o texto diz que, esse texto de 2 Coríntios 2,17, diz que nós temos que fazer isso como homens que são enviados por Deus. A fonte é o próprio Deus nisso. Por isso que aqueles que falam em nome de Deus, eles devem ter sensibilidade para ouvir com cuidado o que Deus permitiu que eles falassem. E é nas Escrituras que nós encontramos isso. Então, nós chegamos ao método teológico correto se nós observarmos isso. Dentro de uma maneira mais técnica de trabalhar esses métodos, nós temos aqui alguns métodos que são considerados os principais métodos, certo? Quais são esses principais métodos da teologia? O primeiro deles que a gente vai trabalhar é o método que nós chamamos de método dedutivo. O que é que o método dedutivo diz? O método dedutivo diz que a interpretação que nós temos da Escritura, ela deve sempre acontecer de acordo com o que eu entendo ser verdade. Essa é uma forma de fazer teologia. Entre os principais métodos tem esse método que nós chamamos de dedutivo. E ele diz que a interpretação é de acordo com o que eu entendo ser verdade. Que eu entendo ser verdade. Em relação a esse método, vocês acham que ele é um bom método ou é um método ruim? O que é que você acha, por exemplo, Ayane? O que é que você acha desse método? É um método bom ou ruim? Eu acho que é ruim. Não sei. Mas assim, se for pelo que eu acho, se eu for no meu pensamento, no que eu quero achar, eu creio que não vai de acordo com a palavra, não vai de acordo com o que é real. Não sei se é essa a pergunta. Ok, é isso mesmo. Temos uma pessoa que acha que é ruim. Vou perguntar a outra pessoa aqui para interagir. No caso de... Vou chamar aqui Tabata, que ainda não falou. O que é que você acha desse método, Tabata? Bom ou ruim? Tá por aí? Acho que não. Vamos na próxima. Suênia, tá por aí? Tô sim, tô aqui. Pronto. O que é que você acha desse Eu, método? Você entendeu? Você entendeu eu ele concordo, direitinho? sim, entendi. Eu concordo com o que a amiga nossa aí falou, porque eu não acho que tem que ser uma dedução minha, um achismo meu. Eu acho que tem que estar baseado de fato na palavra. Também não sei se foi isso que eu entendi 100% a pergunta, né? Mas eu acho que não pode ficar na minha dedução e no meu achismo. Tem que ser baseado no que é real. Ok, certíssimo. Entendeu direitinho. O método dedutivo ele é perigoso mesmo. Ele é conhecido como um método que nós chamamos de heterodoxo, né? Que é fora daquilo que é saudável. Doxa é doutrina saudável. Então, ok, Tabata, tudo bem. Não tem problema não. Então, o método dedutivo é ruim por isso. Porque realmente não dá para fazer teologia partindo simplesmente daquilo que eu entendo ser verdade. Tem outro método também, que é um método muito utilizado, né? Em relação a esse primeiro método aí, da interpretação de acordo com o que eu entendo ser verdade, o método dedutivo, vocês lembram de alguma situação em que vocês conversaram com uma pessoa que ela tinha uma opinião sobre um texto, sobre um assunto da Bíblia, que essa opinião era baseada simplesmente naquilo que ela achava? Quando você perguntava onde foi que ela tirou, ela simplesmente alegava que, sei lá, tirou das suas próprias leituras, nunca consultou ninguém, nunca quis entender nada de ninguém, simplesmente é o que ela acha e pronto. Você já lidou com alguma pessoa assim? Algum de vocês aqui já lidou com uma pessoa desse tipo? Já, inclusive essa semana. Maria. É muito complicado, né, lidar com gente assim, porque tudo isso se torna algo muito subjetivo, né? Tem um pessoal aqui que tá... Deixa eu ver.
Ok. Deixa eu só ver se eu consigo organizar aqui o quadro. Acho que tem mais pessoas mexendo aí, por isso que, mesmo sem querer, sem ter noção disso, mas tá mexendo. Então, a gente encontra com muita frequência gente que pensa dessa maneira, né? Que a teologia ela é feita, ou que as conclusões a respeito de Deus ou da doutrina cristã, ela é feita assim, sem necessariamente levar em consideração o que é correto, o que é que nós devemos observar. Tem um outro método aqui, né? Que é o método místico. O que é que o método místico afirma? O método místico afirma que essas pessoas que utilizam esse método chamado método místico afirmam que aquilo que elas entenderam a respeito da teologia, as concepções que ela tem a respeito de Deus, elas foram dadas de uma maneira muito especial. Deus apareceu para elas, ou um anjo apareceu para elas, e ensinou elas a respeito dessas doutrinas, dessas coisas que elas afirmam. Então, quem utiliza o método místico geralmente tem alguma história particular de uma visitação de um ser especial que trouxe para ela uma revelação. A esse tipo de situação nós chamamos de método místico, certo? Eu não sei se no primeiro caso, vocês disseram que conhece alguém assim, né? Nesse segundo caso, vocês conseguem citar, talvez, alguma, sei lá, denominação, alguma igreja, alguma pessoa que vocês acham que se encaixa nesse método? Quem aí consegue me dizer quais Os são os grupos? mormons, né? Os mormons, eles têm algo que foi revelado. Os adventistas também creem que há uma revelação, né, para uma pessoa. Inclusive, eles veem o fato de acreditar que tem. Várias vezes já citaram a data tal da vinda de Jesus, né? Já tentaram acertar como um mensageiro, né, anjo, justificando para alguma pessoa, e eles acreditam nessas pessoas. Tem manuscritos dessas pessoas que eles colocam também como a gente acredita na Bíblia, né, como um guia de fé. Isso, ótima contribuição. Tem mais alguém aí que queira também falar? Ela já deu a primeira deixa, né? Tem mais algum grupo que vocês lembram que trabalha também com esse tipo de perspectiva? Tem mais alguém? Além dos mormons, qual seria outro grupo que trabalha assim, com esse método místico? Tem uma religião que está dominando a Europa. Vocês lembram qual é? Qual a religião que está avançando muito na Europa e o líder não, que já morreu há muito tempo, mas a base dessa religião é justamente um livro, e um livro que surgiu justamente dessa suposta revelação que esse líder recebeu. Não sei se era Chico Xavier, não sei o nome. De espiritismo, eu não sei se era o espiritismo dele, não lembro. Também tem o espiritismo, né? Tem o espiritismo, nós temos o islamismo, que também nasceu em uma situação como essa, né? Então tem vários grupos que acabaram construindo teologia a partir desse método. Então, assim como o método dedutivo, o método místico, vocês acham que é bom ou ruim? É horrível. Deturpa a Horrível, né? palavra. Exatamente. É Deturpa e horrível. acrescenta, o que a palavra já diz também que seja anátema, né? O que Exatamente. acrescentar uma letra naquilo que já foi Exatamente. revelado. Exatamente. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo ele diz, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Exatamente o texto que você citou, certo? Tem um outro método. Eu quero citar outro método aqui, que é o método que nós chamamos de método indutivo. O que é que o método indutivo faz? Ele pega os fatos bíblicos, junta tudo, começa a estudar de forma responsável o conteúdo e o significado desses fatos. E a partir desse estudo profundo, ele chega às conclusões a respeito do que são as verdades fundamentais que estão nesse texto. Ele se utiliza da história, da geografia, da cultura, da língua, dos costumes. Pega tudo isso
analisa os textos, analisa as coisas como estão na Escritura, e a partir disso é que ele se aventura a dizer alguma coisa conclusiva. Esse método nós chamamos de método indutivo. Esse método aqui, vocês acham que é problemático ou esse é melhor? Eu acho que esse é melhor, né? Ligado à teologia sistemática. Eu acho que no começo tu falou que pegava as informações, mas a forma de interpretação, e aí gerava a conclusão e criava as doutrinas. Mas Isso, boa ele leva em contribuição. conta a história também, a ciência, para poder fazer um Leva tudo, compilado? Ah, então esse é leva melhor? tudo. É. O método indutivo geralmente é um método que os teólogos saudáveis eles utilizam, certo? É um método que dá muito trabalho e que exige muito comprometimento da pessoa que vai utilizá-lo para poder fazer, porque ele depende que você tenha outras habilidades, que você tenha outras competências, outras ferramentas para poder juntar tudo e a partir disso fazer um estudo acurado, responsável e profundo das escrituras. Então esse é o método que os teólogos utilizam, certo? Próximo ponto que a gente vai trabalhar aqui é o método da teologia. O que é que o teólogo ele deve levar em consideração antes de começar a articular os conceitos da teologia? A gente ainda está no método, certo? Então, o que é que o teólogo ele deve levar em consideração antes de começar a articular os conceitos da teologia? Uma coisa que ele não pode deixar de lado é de buscar a direção do Espírito Santo. A gente falou de muita coisa aqui envolvendo a mente, a racionalidade, a pesquisa e tal, mas o crente, principalmente o crente consciente da ação de Deus, na vida do cristão do nosso tempo, ele tem que entender que ele não pode fazer nada divorciado, distante da direção do Espírito. O Espírito Santo é aquele que vai nos orientar de forma contínua em todo esse processo do trabalho teológico. Porque a Escritura já disse que ele é o Espírito da verdade que nos guiaria a toda a verdade. Então, essas palavras aqui que Jesus ele disse expressam o fato fundamental de que o Espírito é o nosso guia para nos conduzir a toda a verdade. A busca e a direção do Espírito, a busca pela direção do Espírito é algo imprescindível na hora de fazer teologia. Sem o Espírito fazer isso em nosso meio, no nosso coração, na nossa mente, sem ele ser aquele que nos prepara para o trabalho teológico, dificilmente nós iremos chegar a bons resultados, a resultados corretos. Se o Espírito não estiver guiando nesse processo, dificilmente nós iremos fazer a coisa certa. Outra coisa que nós precisamos entender também no processo de articular a teologia, de fazer teologia, é que nós temos que ter uma confiança irrestrita nas Escrituras. A confiança nas Escrituras é imprescindível. Tanto as Escrituras do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento, elas são produto de Deus, são inspiradas por Deus. E elas devem receber plena confiança na hora de desenvolver essa tarefa de teologia. E por que eu estou dizendo isso? Nós temos hoje teólogos que são chamados de teólogos liberais, que desconsideram que a Escritura, toda ela é inspirada, principalmente os livros do Antigo Testamento. Esse pessoal tem pavor aos livros do Antigo Testamento. Então, eles desconsideram muitos textos do Antigo Testamento e eles fazem teologia a partir de alguns textos do Novo Testamento. Não é nem todo o Novo Testamento, eles selecionam os textos que eles consideram que Deus falou através daquele texto ou não. E nós, como bons teólogos, nós não podemos nos comportar assim. Toda a Escritura provém de Deus. Deus, ele é o autor final da Escritura. E tudo aquilo que nós temos na Escritura, tudo aquilo que nós aprendemos através dela, todos esses dados é que servem para que a gente possa formular a nossa teologia. Então nós temos que ir para a Escritura entendendo que ela é de fato a palavra de Deus. Não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também. Por isso que eu sempre digo, né? Leiam o Antigo Testamento. Tentem entender o Antigo Testamento. Não desprezem o Antigo Testamento. Assim como vocês amam muito o Novo Testamento, ou alguns de vocês, não sei se é a realidade de todos aqui, e amam os evangelhos, tentem nutrir esse amor por toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E nós temos que ter confiança de que tanto os textos do Antigo Testamento como os textos do Novo Testamento, eles plenamente revelam a vontade de Deus para nós, revelam o caráter de Deus para o seu povo. Nós não podemos esquecer isso.
Nós temos também que ter familiaridade com a história da igreja. Na hora de articular a teologia, nós temos que ter essa familiaridade com a história da igreja. Nós temos que entender de história da igreja. Porque para que a teologia consiga realizar adequadamente seu trabalho, é necessário ter essa familiarização. Toda essa produção teológica que nós temos no decorrer da história da igreja, toda ela nos ajuda a entender o ser de Deus, a entender a vontade de Deus para o povo. Nós também, olhando para a história da igreja, iremos perceber quais são as doutrinas, os pensamentos, os grupos que foram rejeitados como grupos heréticos. E nós não iremos mais replicar esse tipo de ensino. Nós não iremos mais ensinar esse tipo de coisa. Por isso que nós não podemos desconsiderar de maneira alguma a história da igreja. Os escritos da igreja, dos pais da igreja, os teólogos da Idade Média, os comentaristas que nós já tivemos no decorrer de todo esse tempo, todos eles são homens que Deus utilizou para abençoar a igreja. São mestres que Deus deu à igreja. Nós também temos que ter consciência, na hora de articular a teologia, nós temos que ter consciência do nosso cenário contemporâneo. Nós temos que estar informados daquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo entre os homens. Nós temos que fazer tudo isso, nós temos que estar inteirados assim, porque toda obra de teologia implica em uma tradução. Nós temos que traduzir aquilo que a Escritura diz, o ensino bíblico para um homem do nosso tempo. Nós temos que falar de uma forma que ele entenda, numa linguagem que ele entenda. Porque a teologia só vai ter a sua finalidade cumprida se o homem entender aquilo que nós estamos tentando trabalhar. Ok, Mônica? Deus abençoe. Vá em paz, viu? Próximo sábado nos encontramos aqui, se Deus permitir. Além desses pontos aqui, nós iremos trabalhar agora qual a fonte da teologia, certo? Onde nós podemos conhecer sobre a pessoa e a obra de Deus. Depois de entender como é que nós articulamos teologia, os princípios que nós devemos observar, eu quero trabalhar agora em relação à questão da fonte da teologia. Qual a fonte da teologia? A resposta todo mundo sabe, né? Nas Escrituras Sagradas. Se bem que na próxima aula vocês vão ver que Deus, ele se dá a conhecer também por outros meios. Mas a principal é as Escrituras. As Escrituras, certo? A fonte da teologia é essa. Qual a função da teologia? Um outro ponto. A fonte da teologia nós iremos discorrer mais na próxima aula, mas a função da teologia é outro ponto que eu tenho que trabalhar com vocês aqui. Ela tem algumas funções. Entre elas está a primeira, a clarificação. Então, para que serve a teologia? Qual a função da teologia? Clarificar. Ela tenta estabelecer com a maior clareza possível o que é que a comunidade cristã, o que é que os cristãos sempre creram no decorrer do tempo. Eu sei que muitas vezes tem falta de entendimento em algumas áreas doutrinárias, mas a teologia ela vem justamente para clarificar isso. Quando vocês forem estudar, por exemplo, escatologia, vocês vão estudar de uma maneira que vocês conseguem compreender. Talvez você não consiga compreender muito bem o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Apocalipse, alguns conceitos que Paulo desenvolve em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses sobre a volta do Senhor. Mas quando vocês forem estudar teologia, vocês vão ver que aquilo que os teólogos fizeram já fez com que todas essas coisas complicadas ficassem fáceis. Nós iremos entender de forma clara aquilo que Deus quer. A teologia ela tem essa função de tornar as coisas claras. A teologia ela tem também a função de integrar as coisas. Ela mostra, por exemplo, como faz sentido o que está escrito em Gênesis com o que está escrito, por exemplo, nos Evangelhos. Ela mostra como faz sentido o que você encontra em Levítico e o que você encontra em Hebreus. Ela mostra como faz sentido, por exemplo, o que você encontra em Daniel e o que você encontra em Apocalipse. A teologia ela faz essa integração, ela mostra como essas coisas estão relacionadas. Como a Bíblia ela não é simplesmente um pano de retalho, né? Uma concha de retalho, mas que ela tem uma mensagem única, do início ao fim, toda coerente. Por mais que tenham muitos autores que foram utilizados por Deus para poder escrever a mensagem, vocês vão ver que, por mais que tenham
sido escritos em períodos distintos, cada um desses textos, por mais que tenham sido escritos em contextos específicos, mesmo assim, toda a escritura ela tem sentido, de Gênesis a Apocalipse. Então a teologia ela faz isso, ela integra as coisas, ela junta as coisas, ela une as coisas e mostra como tudo isso faz sentido dentro de um todo, certo? A teologia também tem uma função corretiva. Ela nos ajuda a corrigir desvios da verdade. Então, se você conhece o pessoal que tem uma saúde espiritual ruim por conta de uma má teologia, se dá justamente por isso. Porque elas desprezam a teologia e a teologia ela tem essa função de ser corretiva. A teologia ela serve para que a gente fique alerta, atento para os desvios da verdade. Ela aponta para nós o caminho correto. Ela nos mostra o que é correto. E a teologia também ela tem uma função que nós chamamos de função declarativa. O que é que eu quero dizer com isso? É que a teologia ela serve para que Deus ele seja anunciado publicamente, para que a vontade de Deus seja anunciada publicamente e para que a comunidade cristã saiba o que é que ela tem que defender ou não publicamente. Então essa é uma função muito importante da teologia. A teologia é declarativa. Nós dizemos ao mundo o que é que nós cremos. Nós levantamos a nossa bandeira, nós mostramos quais são os pontos que nós acreditamos, nós mostramos em que é que a nossa fé está baseada. A teologia ela tem essa função de fazer com que a nossa fé seja pública e para que a nossa fé ela seja audível, para que as pessoas escutem a nossa fé. Sabendo disso, nós vamos para o último ponto, que são os deveres do teólogo. Quais são os deveres do teólogo? O primeiro deles é referendar como crença obrigatória somente aquilo que a Bíblia ensina, quer seja um ensino explícito ou implícito. Os teólogos eles têm o dever deles é de falar somente aquilo que a Escritura diz, e não outra coisa. O nosso interesse principal é falar somente aquilo que a Escritura diz. A nossa crença obrigatória deve ser somente a crença que é fundamentada nas Escrituras. É assim que nós devemos nos comportar, é assim que nós devemos fazer as coisas. E outro dever do teólogo, esse aqui também é importante, vale a pena ressaltar, é que nós temos que nos importar vitalmente com a interpretação correta da Bíblia e a sua aplicação apropriada. Então, nós não podemos pegar a Bíblia fora de contexto, textos fora de contexto, para poder defender qualquer coisa ou coisas que estão na nossa mente. O nosso interesse é defender somente aquilo que a Escritura diz que é a verdade. Nosso interesse não é com nosso ego, não é com os nossos próprios princípios. A nossa relação com a teologia não pode ser assim. Nós temos que ser pessoas vitalmente responsáveis na aplicação apropriada da Bíblia. Hoje eu não dei um intervalo, certo? Eu tirei direto, mas geralmente nós iremos ter um intervalo aqui de 10 a 15 minutos, tá bom? Mas hoje eu não dei esse intervalo. Essa foi a nossa primeira aula. Eu vou concluir por aqui. Faz um tempinho que eu não ministro aulas online, então eu tenho uma dificuldade um pouco maior por conta disso e por ser alguém que lida melhor também, como praticamente todos os professores que vão passar por aqui, eles lidam melhor com a questão do presencial, até alguns de vocês também lidam melhor com a questão do aprendizado, com a interação presencial, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai tentar vencer aqui com o tempo, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios aqui para a gente ir fazendo na hora. Então, o pessoal que está ouvindo aí a gravação, se possível, aqueles que puderem, que podem assistir ao vivo, façam de tudo para poder estar aqui na próxima, porque a gente vai tentar transformar a aula em algo mais dinâmico. E os que estão aqui, né, a gente vai tentar crescer juntos nesse processo. Independente das dificuldades, nós estamos aqui e certamente Deus vai nos dar condição de chegar até o final, tá certo? Que Deus os abençoe,
Eu quero saber se nesse momento tem alguns de vocês aqui tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora. Eu falei sobre muita coisa. Vocês praticamente não falaram, né? Pontualmente aqui, um ou outro aluno falou. Mas daquilo tudo que eu falei, vocês podem retornar aí nas anotações ou no próprio roteiro lá do grupo, dar uma observada. Daquilo que eu falei, em algum desses tópicos, vocês têm alguma dúvida? Pessoal, digam aí se vocês têm, como é que está a situação de vocês, se deu para acompanhar, se deu para entender alguma coisa. Falem aí, por favor, me digam aí como é que está a situação. No caso, só uma dúvida que ficou do método. Então, são 3 métodos e aquele indutivo é o mais correto. É o que a gente vai seguir. Exatamente, exatamente. A maioria dos manuais de teologia sistemática, eu vou indicar para vocês alguns livros na próxima também, eu vou trazer aqui, vou mostrar no ao vivo. Mas o método que geralmente os teólogos saudáveis eles seguem é o método que nós denominamos aqui de método indutivo. Então, a sua observação é correta, é isso mesmo. Tem mais alguém? Vocês observaram tudo isso aqui, né, que a gente trabalhou? Estou passando aqui. Qual vai ser a próxima, já para começar, né? Para começar no próximo sábado com... Tá certo, Tabata, sem problema. Na próxima a gente tenta organizar melhor. O que é que vai acontecer? O primeiro exercício de vocês para a próxima aula, né? Todo mundo vai assistir a aula, independente de estar aqui ao vivo agora ou não. Mas todo mundo vai assistir. Então, todo mundo tem a obrigação de fazer essas anotações que eu falei. Dito isto, eu quero que na próxima aula, um de vocês faça a revisão da aula anterior. Então, quando eu for começar a próxima aula, eu vou escolher um dos que estiverem aqui para que vocês possam fazer uma recapitulação do que eu trabalhei na primeira aula, só para entender um pouco o quanto que vocês conseguiram assimilar do conteúdo. Não precisa ficar afobado, tá certo? Nem precisa ficar com medo. Eu ministrei aqui 2 horas sem parar, praticamente. Então, vocês não vão ter 2 horas para falar, vocês vão ter no máximo 10 minutos. E vocês só precisam destacar aquilo que vocês consideraram naquele momento que mais lhe chamou a sua atenção, o mais interessante, aquilo que vocês mais gostaram, tá certo? Então, vocês vão eleger alguns pontos aí daquilo que a gente trabalhou até o momento, aí vão fazer uma recapitulação em cima desses pontos que vocês consideram os mais interessantes para vocês, e a partir daí a gente inicia a segunda aula com um novo assunto. Mas eu já vou deixar essa tarefa aqui para que todos assistam a aula, aqueles que não estão aqui presentes, os que vão assistir a gravação posteriormente, e os que estão aqui para que vocês possam fazer a revisão do conteúdo, para que na próxima aula eu escolha um de vocês e vocês possam cooperar aqui também, fazendo essa revisão para nós. Tudo bem? Espero que todos estejam ansiosos aí para poder ser escolhido para fazer isso. Tudo certo? Amém, né? Vamos fazer a oração final? Eu vou pedir aqui para um de vocês fazer a oração final, né? Vou pedir para a Regiane fazer. Hoje ela falou pouco. Vou pedir para ela fazer a oração final e a gente encerra a gravação. Ok. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez, Senhor Jesus, estarmos aqui, Senhor, presentes reunidos, Pai, de estudar, Senhor, a tua santa palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta aula, Pai. Estamos certos, Senhor Jesus, por estarmos, Senhor, ansiosos para a próxima. E assim, Senhor, ainda mais, Pai, buscar a tua palavra e buscar, Senhor, a tua vontade e principalmente a tua face, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos por cada conhecimento, Senhor, adquirido hoje e por aquele, Senhor Jesus, que nós vamos adquirir. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Viu? Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Vou em paz.